Olá, eu sou Matheus Mourão. O portal Orla Notícias vem acompanhando diversos casos de feminicídio e violência contra a mulher aqui no Tocantins. No ano passado, a professora Daniele Cristina Lustosa Gross foi encontrada morta na casa dela, na 1004 Sul, aqui na capital. O principal suspeito é o ex-marido, o médico Álvaro Ferreira da Silva. No começo deste mês de agosto, a jovem Patrícia Aline dos Santos foi encontrada morta, próximo a um shopping aqui da capital, no centro da cidade. E para conversar um pouco mais sobre esses casos de feminicídio, eu falo com Cleide Veloso, que é jornalista e pesquisadora e mestranda da Universidade Federal do Tocantins de Comunicação e Gênero. Cleide, por que isso tem acontecido? Seria o caso de o sentimento de posse que o homem tem sobre a mulher? O feminicídio, ele geralmente é praticado pelo companheiro ou ex-companheiro por uma condição de superioridade à mulher. Ele tem essa sensação de superioridade. Alguns estudos apontam que o homem, na sua própria criação, ele é muito exigido essa condição de superioridade, de comando, de domínio, né? E geralmente, quando ele percebe que ele não está tendo esse controle, né, da situação, ele se sente cobrado pela sociedade e tende a ter reações. E, infelizmente, em alguns casos, chegam a essas situações extremas. Seria uma forma de reforçar a masculinidade do homem, é isso? Então, Matheus, alguns especialistas apontam que geralmente é essa tendência do homem querer reafirmar a sua condição, né, de homem, de controle da situação, do relacionamento. Isso acaba levando a diversos abusos. Os dispositivos que levam a ele praticar diferentes tipos de abuso são vários, é muito amplo, é uma questão muito delicada para a gente poder tratar e definir e generalizar, né? Eu acredito que hoje o campo da psicologia tem elementos, né, que possam justificar esse comportamento. O comportamento do homem numa questão dessa, numa situação dessa de violência, né, não cabe, eu não tenho essa especialidade, eu não tenho esse conhecimento, né, da área de psicologia para poder definir, fazer um diagnóstico, né, da pessoa. Mas assim, normalmente está voltado para essa questão dele se reafirmar como um homem. Recentemente a Lei Maria da Penha completou 12 anos, né? Sobre esses abusos, né? Esse sentimento de poder acaba gerando abusos, como você falou. Quais seriam esses tipos de violência? A violência contra a mulher, ela pode ser tanto física como psicológica, né? E alguns estudos classificam esses tipos de violência até mesmo sexual, né? O feminicídio, ele é o estágio mais extremo da violência, porque a violência, o feminicídio, ele não é só acontecer uma discussão aqui e pronto. Pode ocorrer casos assim, mas geralmente existe toda uma trajetória no relacionamento, de brigas, de ofensas, né? De violência física, não só com a mulher, mas também na presença dos filhos, de família, e isso vai se agravando até, né, culminar no feminicídio. Pesquisas apontam que a maioria das mulheres que sofrem violência são as mulheres negras, de baixa escolaridade e também em situação de vulnerabilidade. Você acredita que ainda, como diz Elza Soares, a carne negra ainda é a mais barata do mercado? Olha, eu não poderia discordar do discurso, né, da nossa querida Elza, né? Mas eu acredito assim que hoje existe uma condição que ainda não é muito clara para nós mesmos, nós pesquisadores, né, de qual o percentual exatamente de mulheres que estariam sendo vítimas de violência e de feminicídio, né, negras ou brancas.
pobres ou ricas, né? Porque existe uma camada que sofre esse tipo de violência e não registra, né? Então, ocorre feminicídio e muitas vezes ele não é registrado como feminicídio, né? Então, assim, no primeiro momento, então depende muito da fonte em que você está realizando a pesquisa para você ter alguns resultados. Existiu uma pesquisa no ano de 2015, salvo engano, que aponta que enquanto houve uma diminuição da violência contra a mulher branca, houve um aumento da violência registrada contra a mulher negra. Talvez naquele momento, né, as mulheres tenham se disposto mais a fazer esse registro. Outro ponto também é em relação aos movimentos feministas, que muita gente, inclusive, critica por ser visto como vitimização. Eles são muito importantes para o empoderamento da mulher, né? Sem dúvida. A mulher que é vítima da violência, ela fica fragilizada, né? Não só ela, mas como os filhos e todos os parentes familiares que estão em volta, né? Então, quando ela se encontra nesses grupos, ela vê que ela não está sozinha, né? Então, nós aqui em Palmas, Tocantins, nós temos na UFT o grupo Terça Feminista, e nesse grupo, diferente do que se pensa, a gente se reúne para tratar de diversos assuntos, inclusive de falar da questão da possibilidade da mulher desenvolver profissões que normalmente são até praticadas, né, por homens, né? Nós temos também as Pretas, né, que é um grupo que trata especificamente da questão da raça, né? E acompanha essa questão da violência e do racismo em relação à mulher negra. Eu acredito que seja muito importante porque hoje, se a gente avançou nessa questão de conversar a respeito da violência contra a mulher e a respeito do feminicídio, é uma bandeira, é um esforço de movimentos femininos e não é de agora, é de muitos anos, né? Então, hoje, a gente poder chegar na frente da televisão e conversar como nós estamos conversando é um privilégio, né? Essas mulheres que iniciaram essa luta, né? Elas não tinham esse espaço, essa abertura. Você disse que desenvolve-se profissões, inclusive está muito ligado à violência também, a forma como ela reincide a mulher ser dependente financeiramente do homem, né? A escolha de uma profissão, muitas vezes, a mulher deixa de realizar seu sonho e seguir aquela carreira, né, por essas questões limitantes de relacionamento, né? Mas quando ela se vê na liberdade de poder continuar e escolher, ela tende sim a querer buscar realizar os seus sonhos. E dentro dos grupos, né, onde ela encontra outras mulheres que tiveram essa oportunidade, ela vê que ainda é possível, que ela é capaz. Porque durante muito tempo ela acaba sendo desestimulada, né? Vamos falar um pouco da sua pesquisa, né, lá na universidade. Como que tem sido essa busca, esses personagens para a sua pesquisa? Então, Matheus, a primeira pesquisa que eu fiz foi no ano de 2016, né? É uma pesquisa que foi inspirada nos estudos que é realizado por uma instituição de renome, bastante reconhecida na Argentina, a Associação La Casa del Encontro. Eles lá estudam a questão do feminicídio a partir das divulgações realizadas na imprensa, na mídia, né? Como aqui no Brasil existe essa disparidade de registros, né? E lá, diferente daqui, eles têm uma legislação mais avançada que a nossa, porque além da legislação de combate ao feminicídio, lá eles têm uma legislação também que fiscaliza a imprensa, os órgãos de comunicação, né? Aqui no Brasil, a gente não tem essa fiscalização que proíbe o uso estereotipado da mulher nos meios de comunicação. Outra coisa que eles têm lá, que a gente não tem aqui, é a prisão perpétua para quem pratica o feminicídio, né? São algumas diferenças.
Mas em todos os países, não só na Argentina como aqui no Brasil, existe um esforço muito grande para que se dialogue a respeito, para que se traga mais informação, né? E para que se desenvolva políticas públicas com o envolvimento, né? Dos órgãos, né, da sociedade e da academia, porque a cada caso que acontece é natural que a gente fique chocado, né? Mas a gente não pode recuar, a gente tem que continuar, tem que conversar, tem que debater, né? Porque é a informação que faz com que a gente encontre mecanismos para poder mudar essa situação. A lei do feminicídio tem pouco tempo e você disse que desenvolveu a sua pesquisa em 2016. Como foi procurar os primeiros casos? Existiam muitos casos? Como que foi? Olha, a minha pesquisa foi voltada para os veículos online do Tocantins, né? 2 veículos se destacaram, certo? Na época, eles tratavam da questão da morte de mulher, assassinatos femininos, né? Mas não usavam o termo, ou pouco usavam o termo feminicídio. Os 2 veículos que mais publicou, né? Assim, vários veículos tinham 1 a 2 publicações. O que se destacaram, o que mais se destacou não tinha nenhuma publicação usando o termo feminicídio. Até então, costumava-se usar o termo passional, que fazia ligação dessa violência do homem à paixão, né? E isso feminicídio não tem nada a ver com paixão. Aproveitando esse gancho, explica um pouco pra gente o que é o feminicídio, qual que é o conceito do feminicídio? É o assassinato de mulheres praticados por seus companheiros ou ex-companheiros pela simples condição da mulher, né? Então, na lei que qualifica o feminicídio, isso não é um discurso meu, está lá descrito, né? Não tem como ter dúvida. Se você segue a lei, se você vê os artigos, não tem como você ter dúvida de identificar uma situação de feminicídio ou não, diante das evidências e das provas que são colhidas ali no local do crime. Dados da Defensoria Pública do Estado apontam que neste ano de 2018 até julho foram atendidas 943 denúncias, sendo 570 só aqui na capital. Você acredita que essa quantidade de denúncias aqui na capital em relação ao interior, as mulheres que denunciam, elas têm uma condição de ter mais instrução? O que se explica a quantidade imensa de denúncias na capital em relação ao interior do estado? Então, Matheus, uma das possibilidades é essa questão do acesso, né? O acesso às instituições mais facilitado aqui, que no interior a gente sabe que ainda existem lugares que nem sequer tem uma delegacia, né? A questão da delegacia especializada de mulher ainda está em um processo de avanço, ainda não dispõe de uma estrutura que mantenha 24 horas todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, aberta, mas já é um avanço que nós temos, né? E também tem a questão da mulher que muitas vezes ela sofre, ela entra no ciclo da violência. O ciclo da violência, o homem vai lá, pratica a violência com ela, aí daqui meia hora ou mais tarde ele volta, aí ele pede desculpas, e ali ela acredita que aquilo tudo vai mudar, que só foi aquele acaso, ou só foi a última vez, né? Então, assim, ela às vezes demora a chegar à conclusão de que a situação não vai mudar e de que ela precisa realmente buscar ajuda. O que acaba sendo tarde demais. Em alguns casos, infelizmente, sim. Você, como pesquisadora, como pessoa que conhece esse universo do feminicídio, da violência contra a mulher, o que seria indicado para as mulheres que sofrem esse tipo de violação, esse tipo de abuso, fazer quando se encontra nesse ciclo de violência? Buscar ajuda. Buscar ajuda, buscar apoio, orientação, né? E tomar uma decisão, porque ela vai conviver naquele ciclo de violência e a tendência é cada vez se tornar mais grave,
né? E sozinha ela não vai conseguir mudar a situação. Então é importante ela buscar ajuda, porque ela vai conseguir não só ajuda para ela, muitas vezes para os filhos que presenciam aquela situação, e para o próprio marido, que muitas vezes ele está precisando de um auxílio, de uma orientação para que ele consiga administrar a situação de uma forma menos violenta, ou sem violência, né? Você acredita que a denúncia ela seria eficaz em alguns dos casos? A denúncia é importante, né? Desde que a mulher ela esteja decidida a tomar uma decisão, um rumo na vida dela, né? Ela ir fazer a denúncia e voltar para dentro de casa, né? Nem sempre é o aconselhável, porque se ele tomar conhecimento disso, ela pode estar potencializando o risco dela, né? Então, buscar orientação, buscar os órgãos competentes, né? E vai ter toda uma equipe de apoio para poder orientá-la da melhor forma possível. A minha pesquisa ela é voltada para a questão do discurso, a importância de hoje estar falando, de estar conversando. A orientação ao procedimento que a vítima deve tomar nesses casos, eu não sou especialista no assunto, mas assim, tenho visto as pessoas conversando, né, e orientando que as pessoas busquem ajuda de profissionais que possam dar essa assistência. A gente acaba vendo também que esse falar, esse discurso, né, que você acaba de dizer, potencializou a forma de tentar oprimir esse homem que bate, que faz, inclusive chega a matar as mulheres, né? O diálogo a respeito do feminicídio, ele tem pelo menos estimulado as pessoas a pensar a respeito do assunto. Antes não se pensava, não se falava, se evitava, né? E essa condição, ela favorecia muito o agressor, porque o fato da maioria dos casos ocorrerem dentro de casa, no ambiente do lar, né, de portas fechadas, né? Então, e ninguém falar nada. Então, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Ninguém denuncia, ninguém fala nada, né? Então, isso dava aquele sentimento de impunidade, né? Então, assim, incentivava. E hoje, muitos homens, inclusive, estão parando para pensar e ver que essas vítimas que estão lá, né? Cada vez que se apoia o agressor, a gente está tornando um filho da gente, ou um parente da gente, ou uma irmã, ou uma mãe, potencial vítima desse mesmo tipo de crime, né? Então, hoje, não só na questão do feminicídio, qualquer tipo de violência, ninguém apoia mais, ninguém suporta mais, né? Não tem amparo social. E a importância do discurso é essa, levar a informação. O brasileiro, ele não quer mais a opinião formada, ele quer dados, ele quer informação para ele mesmo pensar e tirar suas próprias conclusões. Então, acho que esse é o nosso papel. Cleide, fala um pouco para mim sobre o aspecto da sua pesquisa. Então, Matheus, nós verificamos que o discurso a respeito de feminicídio em 2016, apesar de um ano após a promulgação da lei, né, ainda era muito tímido, né? Foi um aspecto percebido aqui na imprensa do Estado, mas que também era percebido na imprensa nacional, né? Por outros estudos. Mas de lá para cá, a gente vem vendo que vem avançando, vem melhorando. Hoje, eu estou desenvolvendo um segundo estudo, né, de âmbito nacional, né, e já percebo algumas diferenças, inclusive na utilização do termo, né, a adoção do termo feminicídio. Eu acho que foi um ganho, um grande avanço. Precisamos ainda avançar muito, mas a gente tem conseguido disseminar o assunto, conversar a respeito e sensibilizar as pessoas. O papel da mídia hoje, apoiando, abraçando a causa, falando a respeito, né, tem
feito um importante trabalho junto da sociedade e soma ao trabalho que já vem sendo feito pelos movimentos. Para a gente concluir, eu queria que você, como mulher, como uma pessoa que é pesquisadora, uma pessoa que conhece o tema, desse uma mensagem para as mulheres que vivem essa situação e que pode evitar uma tragédia maior. Na situação de violência, como identificar? Eu estou sendo vítima de violência? A informação. O enfrentamento é o pior caminho. Mateus, eu acredito que se você suspeita que está sendo vítima de violência, busca uma leitura, busca se informar, busca uma instituição, um aconselhamento, onde você possa ter esclarecimentos e apoio, né? Ter ajuda, porque sozinha nenhuma mulher consegue enfrentar a violência contra a mulher e nem o feminicídio. Muito obrigado, Cleide, pela entrevista e obrigado pela audiência. A gente se vê num próximo Orla TV.